5, 4, 3, 2, 1, 0. We have liftoff. A cada dia que passa, as contagens que marcam os lançamentos de foguetes ao espaço se tornam mais rotineiras. Mas esta, na última quinta-feira, no centro de testes da SpaceX, no estado americano do Texas, foi diferente de todas as outras. O som que você acaba de ouvir é o registro do momento em que o protótipo do Starship, um foguete gigante produzido pela empresa do bilionário sul-africano Elon Musk para levar pessoas a Marte, se espatifa no chão, após alcançar o seu apogeu em um teste revolucionário. Não é à toa que o próprio Musk divulgou o vídeo do que tempos atrás seria tratado como um tremendo fracasso. O lançamento da nave não tripulada foi um sucesso, mas na hora de pousar, ela não conseguiu frear o suficiente. Mesmo assim, o fundador da empresa, SpaceX, comemorou e disse que todas as etapas antes da explosão final deram certo. O objetivo é preparar um foguete como esse para, um dia, levar 100 pessoas para Marte. O foguete gigante, cheio de inovações aerodinâmicas e que pousa, além de totalmente inédito na história da corrida espacial, pode vir a ser muito mais barato que seus antecessores. Para Musk, o teste foi um sucesso, já que ele pôde examinar milhares de parâmetros de sua mais recente inovação, que entra na briga com a própria NASA pela conquista do planeta vermelho. For this, we designed an entirely new rocket. The Space Launch System. SLS will be the most powerful rocket ever developed. Enquanto a SpaceX prepara o seu próprio veículo para chegar a Marte, a NASA faz a sua aposta, diferente, o gigante SLS, mais caro e não retornável. Mas hoje, quem está na frente para alcançar esse feito, como a empresa de Musk, que em muitos aspectos é parceira da NASA, atingiu condições de entrar nessa briga? Quem é o empresário controverso que choca o mundo de tempos em tempos com seus anúncios inusitados? Esses são os temas do Ao Ponto desta segunda-feira. Eu sou o Roberto Maltic, hoje sem a Carolina Moran, e nesse episódio converso com o engenheiro espacial Lucas Fonseca, que, entre outras coisas, levou agora em dezembro um experimento de estudantes brasileiros para a Estação Espacial Internacional, não a bordo de um veículo da NASA ou de um foguete da Rússia ou da China, mas em um Falcon 9, da empresa de Musk. Fique com a gente. Lucas Fonseca, toda vez que se fala em exploração do espaço, todo mundo remete imediatamente a países e países grandes. Estados Unidos, Rússia, China. Agora surgiu o Elon Musk, que na exploração espacial a gente pode dizer que é do tamanho ou maior do que um país? Nossa, essa pergunta é boa, hein, Roberto? Eu acho que na verdade ele é complementar, ele é necessário para o que os programas espaciais necessitavam. Então, historicamente, toda a conquista espacial sempre foi feita através de encomendas tecnológicas, só que os programas governamentais ditavam qual era a tecnologia e como elas deveriam ser entregues. E a diferença agora é que uma pessoa propôs seu próprio modelo de negócio, um modelo muito mais sustentável, assim, acessível, o que dá chance para essas outras agências espaciais gastarem dinheiro com outras coisas. Então a gente está melhorando, inclusive, a qualidade de missões de espaço profundo, porque está se gastando menos para fazer foguetes. Então eu diria que é uma simbiose e é algo complementar. Não sei se a gente consegue comparar a importância dos dois hoje em dia. E como é que ele entrou nessa corrida e por que ele se tornou tão importante e estratégico, inclusive? O Elon Musk não foi o primeiro a propor esse tipo de intervenção privada junto de um programa espacial. Isso já vinham estudos na década de 70 mostrando a importância desse novo movimento que a gente chama de New Space, que é essa ideia de empresários poderem propor seus próprios modelos de negócio junto a esse segmento espacial. Outras pessoas tentaram antes, não deram certo, e aí por algum motivo que, óbvio, está ligado à competência do Elon Musk como
visionário e a habilidade dele até com conhecimentos técnicos, porque ele realmente se aprofunda no que ele se propõe a fazer, ele foi o primeiro empresário com sucesso a lançar sua própria carga ao espaço. Um carro conversível flutuando no espaço com um astronauta na direção e a Terra ao fundo. A imagem na tela digital do painel diz: não entre em pânico. O carro é da Tesla, outra empresa do bilionário Elon Musk. Mas claro que isso demandou de uma história construída prévia, né, onde ele conseguiu levantar bastante dinheiro para entrar nessa iniciativa. Então a gente costuma dizer que essa brincadeira de fazer foguetes fica restrito ao clubinho dos bilionários, e além do Elon Musk a gente tem outros, tipo Richard Branson, que também é um bilionário, temos o próprio Jeff Bezos, que é um bilionário, mas o grande precursor disso tudo foi o Elon Musk, né? E aí a gente tem uma família de foguetes que já são desenvolvidos pela SpaceX, que é a empresa do Elon Musk. O que a gente pode dizer sobre eles? A gente sabe que tem, inclusive, foguetes com capacidade de levar tripulação, né? Exato. A plataforma de foguete foi uma evolução, né? Então, ele usa o nome Falcon em homenagem ao Star Wars, por causa da Millennium Falcon. E ele foi crescendo, né? Primeiro ele fez o Falcon 1, Falcon 5, hoje em dia tem o que eles chamam de Falcon 9, né? O Falcon 9. E é a estrutura básica para lançar esses modelos distintos, que são o modelo Crew Dragon, que é esse tripulado, você tem só o de carga, você tem também o que manda só satélites para o espaço, que esse de carga é o que leva carga, suprimentos até a estação espacial. Você tem a configuração do que a gente chama de Falcon Heavy, que é quando ele coloca mais de um booster para levar mais carga ainda para o espaço, mas está tudo em cima dessa história de desenvolvimento que ele fez, que começou lá atrás com os primeiros foguetes, que ele teve várias falhas sequenciais, e na hora que o negócio acertou, entrou dentro de algo que se mostrou viável, aí o programa dele deslanchou. Agora, Lucas, a gente pode ver esse mesmo empresário por um outro ângulo, que seria o da controvérsia. Às vezes ele atribui sucesso a empreendimentos que não deram certo ainda, se mete em questões políticas, controversas. Agora mesmo ele mudou da Califórnia para o Texas, claramente em busca de vantagens tributárias, mas daí saiu chutando a Califórnia, que é o seu porto de origem, onde se desenvolveu com as suas empresas. O quanto que a gente pode confiar em um empresário com esse tipo de perfil para um tema tão estratégico quanto a exploração espacial? Isso já foi motivo de debate, inclusive já teve indiretas trocadas entre ele e o diretor da NASA, do que ele deveria se focar mais no que ele se propõe a entregar e deixar um pouco o Twitter de lado. Ele é um personagem polêmico no Twitter. Eu costumo dizer que eu prezo pelos feitos do Elon Musk, mas você tem que saber separar a pessoa dos feitos, né? Então acho que ele como pessoa teve diversos momentos que foram momentos infelizes, né? Desde quando você teve aquelas crianças presas na caverna na Tailândia, que eles quiseram correr para fazer um mini submarino e não utilizaram, ele ficou bravo porque não utilizaram a tecnologia dele, e ele acabou acusando o mergulhador-chefe de estar envolvido com pedofilia, o que não era verdade. Teve o lance de quando ele resolveu fumar uma maconha ao vivo num programa, e aí as ações das empresas caíram. I mean, it's legal, right? It's totally legal. Okay. How does that work? Do people get upset at you if you do certain things? There's tobacco and marijuana in there. Então, ele se perde um pouco, às vezes, nesse personagem que ele criou na internet. Mas a gente tem que saber um pouco separar também o que é esse personagem de internet do que é o fato do que o Elon Musk entrega. Então, muito do que ele faz, e agora até nesse momento da pandemia, ele tem se mostrado um pouco negacionista perante a pandemia. Quando você olha os funcionários da SpaceX, estão todos lá de máscara, separados e trabalhando da maneira que alguém que acredita na ciência tem que fazer. Então, muitas vezes a gente tenta entender quem que é esse personagem Elon Musk, e aí você puxa a história dele, vê que, por mais que ele tenha crescido numa família de bens, o pai era dono de uma mineradora na África do Sul, tinha bastante dinheiro, mas ele sempre teve uma relação muito problemática com o próprio pai, ele sempre teve um problema de bullying, né? Ele era colocado como uma pessoa estranha no colégio, ele costumava o pessoal bater nele, já teve episódios que ele tiveram que correr com ele para o hospital, então ele cresceu de uma maneira que é difícil um pouco de entender a cabeça do Elon Musk.
Então, essa própria parte de querer tirar as fábricas dele da Tesla, tá com o próprio programa dele espacial no Texas e na Flórida, faz parte também do que é o personagem Elon Musk. Claro que ele tem uma cabeça de empresário que funciona muito bem, ao ponto de ser visionário o suficiente, de ter uma montadora de carro elétrico hoje, que é total referência no mercado, ter uma empresa de foguetes, e agora está criando uma empresa que é a Neuralink, né, para conectar dispositivos no cérebro. Você vê quão disruptivo e visionário que ele é, né? Mas, de novo, tem esse ponto problemático que as pessoas têm que, de certa forma, saber lidar e separar. Então, eu acho que o mercado já aprendeu a separar a figura polêmica do que é o Elon Musk do que é a realidade. Então, tanto o SpaceX quanto a Tesla vem crescendo cada vez mais. A Tesla tem, por exemplo, participação aberta no mercado e o preço do papel vem crescendo cada vez mais. O bilionário sul-africano Elon Musk ultrapassou Bill Gates e agora o Musk é o dono da segunda maior fortuna do mundo. A SpaceX não tem participação no mercado, mas a empresa vem sendo valorizada por consultorias, por especialistas cada vez mais, pelo mercado acreditar que o que é feito lá é feito sobre a alcunha da segurança, sobre pessoas qualificadas, e aí a gente acaba um pouco separando essa imagem da pessoa polêmica do Twitter do que é realmente a realidade. O teste com um foguete que pode ser mandado para Marte deu errado e ele explodiu. O protótipo de nave Starship 8 do empresário Elon Musk passou ontem pelo primeiro teste de grande altitude nos Estados Unidos. Lucas, vamos falar um pouquinho de foguete. Esse foguete que explodiu na quinta-feira se chama SN8. Ele é gigantesco, ele tem mais de 15 andares. Ele é um monstro, né? E ele tem até um visual bastante diferente. É uma tecnologia inteiramente nova. Ele também fez uma tecnologia inteiramente nova quando esses busters conseguiram aterrissar de uma maneira inédita e bem sucedida. Ele acaba virando um concorrente da NASA? Ele é um concorrente da NASA. Isso dá pra gente cravar isso porque a NASA vem tentando construir o SLS, que é o foguete que seria aí um substituto do Saturno V, né, do que conquistou a missão Apollo. Agora a gente tem uma nova família de tecnologias de foguetes que a gente chama de SLS, que é para a missão Artemis, essa missão de volta à Lua. E o Elon Musk vem correndo em paralelo com o seu próprio foguete, que poderia levar as pessoas até a Lua também. O mercado como um todo, né, o pessoal aqui da indústria dos Estados Unidos é um pouco cético em relação à solução que a NASA vem propondo, porque é uma solução custosa, que tem anos de atraso, já veio ali com o programa Constellation, antes até do governo Obama, então é algo que vem se arrastando, e hoje em dia ele se sustenta muito baseado no capital político, né? Então você tem a Boeing como a principal contratada para construir, a Boeing passa por um momento delicado, você tem muitos cargos em diversos estados chaves aqui nos Estados Unidos que fazem parte do programa, e simplesmente o Senado americano não consegue cancelar o programa da SLS. Mas o Elon Musk com o Starship, que é esse veículo que vem sendo desenvolvido, que a gente viu agora essa tentativa na quinta-feira, ele, de certa forma, ele está concorrendo diretamente com o que o SLS se propõe a fazer por um preço ínfimo perto do SLS. Então, acho que vai chegar no momento que a NASA vai falar, olha, beleza, chegamos aqui nesse ponto no SLS, mas está valendo muito mais a pena apoiar a nossa tecnologia, apoiar a nossa ida para a Lua em cima dessas tecnologias que o Elon Musk vem desenvolvendo. O problema é que já foram investidos alguns bilhões e fica muito difícil de contar para o contribuinte que eles vão cancelar um programa tão custoso, né? Mas nesse momento, na minha opinião, eles estão queimando dinheiro. Eles poderiam já estar focando em outros problemas, que existem vários, inclusive veículos. Eles têm agora a própria Gateway Lunar, que é uma estação muito parecida aí com a ideia da cooperação entre países para ter uma estação espacial internacional. Eles querem fazer algo muito semelhante em órbita lunar. Tem uma estação que vai servir de apoio para se pousar na superfície da Lua, para ter experimentos ao redor da Lua, num ambiente muito mais inóspito do que esse ambiente em órbita ao torno da Terra, e até usar como plataforma para ir em lugares mais longe, como asteroides, como Marte. Então tem outras preocupações que a NASA poderia estar se preocupando nesse momento, mas continua investindo muito tempo, esforço e dinheiro nesse programa da SLS. Eu deixaria isso para iniciativa privada. Falando sobre esses acidentes, né, esses repetidos acidentes, ele tem tido um ano que
Se for olhar de maneira superficial, pode ser um ano com alguns insucessos, algumas tentativas frustradas. Mas olhando para a história da exploração espacial, da corrida espacial, a gente sabe que isso é o clássico, faz parte. Por que faz parte? Faz parte porque a corrida espacial é muito empírica. Então, por mais que tentemos antever, né, todos os problemas que vão existir, a atividade inerente é tão difícil de ser executada que muitas vezes eu não consigo antecipar tudo. E aí esse problema vem, e aí eu aprendo com a melhoria. A grande diferença do Elon Musk em relação a todo o resto que já foi construído é que ele desenvolve o veículo dele baseado nessas iterações. Então ele deixa as coisas darem errado para melhorar no seguinte, ao invés de gastar muito tempo para ficar fazendo essa modelagem através de computadores para tentar antever todos os problemas. Então o Elon Musk mais ou menos fala: vamos colocar para rodar o mínimo que a gente tem viável, vamos aprender com esses erros e dar os próximos passos baseado nesses erros anteriores. E isso é inédito nessa história da astronáutica, isso nunca tinha sido feito anteriormente. Mas antigamente não era assim que se fazia, na época que não havia os computadores? Não, porque existia uma preocupação muito maior pela falha do que existe dentro da ideia do Elon Musk. Então o Elon Musk coloca uma rotina de teste para falhar numa quantidade que ainda não tinha sido vista dentro da história da astronáutica. Se você pegar, por exemplo, lá o programa da Mercury, o Gemini, tudo lá antigo, você teve vários problemas de explosão, foi utilizado aquilo para aprendizado, para melhorar, mas eles não tinham essa expectativa de ter os problemas, eles já faziam, de certa forma, para tentar chegar no objetivo final, já com um veículo com um desempenho máximo. A diferença aqui é que o Elon Musk não quer ter um veículo com desempenho máximo já na largada. Ele usa várias tentativas para ir aprimorando o veículo até chegar na configuração final. E isso foi visto de forma muito clara com o próprio Falcon 9, porque demorou alguns bons lançamentos e lançamentos já funcionais até a hora que eles bateram a martelo e falaram: olha, chegamos agora na configuração que a gente queria desde o começo. E isso nunca tinha sido feito anteriormente. E o engraçado é que, por exemplo, nesse momento da história, quem pode levar um ser humano ao espaço, a NASA não pode, né? Quem pode é o Elon Musk, por meio da SpaceX, a China e a Rússia, correto? Correto, e você imagina que até o Elon Musk conseguir fazer esse feito, os Estados Unidos ficou 10 anos dependente da Rússia para colocar seus próprios astronautas no espaço. O lançamento foi no cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão. 3 astronautas estão a bordo da nave, 2 russos e um americano. Então, era um problema geopolítico real, e os Estados Unidos não conseguiu se organizar de tal forma que o governo colocasse a sua solução. Então ela dependeu do Elon Musk para fazer isso. E não estava previsto que o Elon Musk ia ser o salvador desse problema geopolítico. Isso veio com o tempo, né? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. And liftoff. Pois é, Lucas, e aí você diretamente acabou tendo um envolvimento, justamente nesse mês, com a SpaceX, um experimento de estudantes que você coordena o trabalho deles, acabou levando para a estação espacial um experimento em um foguete do Elon Musk. Como é que foi isso? Isso é muito legal porque acaba indo de frente com essa fase nova que a gente vive da iniciativa privada ter acesso ao espaço de uma maneira muito mais fácil. Então, eu faço parte de um programa nos Estados Unidos, que é um programa privado, que manda experimento de estudantes, historicamente, dos Estados Unidos para a estação espacial. E por conta da gente ter a missão Garateia no Brasil, que é uma missão que busca popularizar a ciência espacial para o público brasileiro, a gente foi convidado há exato 4 anos atrás para integrar esse envio de experimentos para o espaço. Então, anualmente, a gente faz isso, tem um custo por ser privado, e aí a gente tem uma parceria aí com o Instituto TIM, e aí todo fim de ano a gente tem essa chance de mandar esse experimento de crianças para a Estação Espacial Internacional. Óbvio que o programa é algo muito maior, então tem uma fase onde escolas do Brasil inteiro participam, criam ideias do que querem mandar para o espaço. A gente tem uma banca examinadora de acadêmicos no Brasil que olham esses projetos propostos pelas crianças, e aí a gente seleciona uma vez por ano uma escola brasileira
para concretizar essa ideia desse experimento e mandar esse experimento até a Estação Espacial Internacional. E aí como é que funciona? Esse experimento fica por quanto tempo lá e depois ele é trazido por astronautas? Como é que é isso? A gente faz o ciclo completo, né? Então tem desde o momento que a escola prepara um relatório científico do que ela quer fazer, a gente analisa esse relatório dela, aí ela constrói o experimento, ela tem uma limitação do frasco que ela envia, então a gente manda para elas qual que é o frasco que ela tem que colocar o experimento dentro, vai para o espaço, fica em torno de 1 mês e meio em órbita. Nesse meio tempo, esse experimento interage ali com o astronauta, que a gente passa uma instrução para o astronauta o que ele tem que fazer com esse experimento. Isso volta para a Terra depois, a gente devolve para a escola faz uma análise e ela cria uma publicação científica contando toda essa experiência. Bom, Lucas, para a gente encerrar, você não é astrônomo, você trabalha com astronáutica, mas não tem como deixar de falar, daqui uma semana, hoje é dia 14, no dia 21, haverá um evento astronômico fundamental, curiosíssimo, que vai ser esse encontro de Júpiter e Saturno. Todo mundo vai poder ver isso no céu, né? Se o tempo deixar, com certeza, Roberto. A gente brinca na astronomia que toda vez que você tem um grande evento astronômico, parece que São Pedro não quer deixar você ver o evento e coloca um monte de nuvem na frente. Jupiter and Saturn have been traveling across the sky together all year. But this month, get ready for them to really put on a show. É especial esse momento porque esse alinhamento dos planetas, a proximidade que os dois planetas ficam, a gente só consegue observar isso a cada 400 anos. Então a nossa geração passada e a nossa geração posterior não vão poder ver isso. Então é muito único a gente poder ver nesse momento. E diria que assim, tendo tempo bom, sugiro todo mundo procurar um pouquinho aí, talvez um canal de internet que fale de astronomia para aproveitar, usar esse momento tão específico para ganhar um pouquinho de conhecimento novo sobre o que é astronomia, como que as coisas funcionam, por que a gente consegue prever esse tipo de alinhamento. Acho que é uma oportunidade muito bacana para o pessoal começar a despertar o interesse em astronomia. Lucas Fonseca, engenheiro espacial, diretor do projeto Garateia de Promoção Científica, muito obrigado pela sua participação aqui no Ponto. Uma ótima semana. Eu que agradeço, Roberto. Tchau, tchau. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau!